A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional onde marcamos o encontro com o Senhor para estar meditando na palavra e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir no seu coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando. Hoje, mais uma vez, no projeto Aplicação Pessoal, amém? Nós hoje vamos ler o livro, continuar lendo, né? Números, só que hoje o capítulo 22. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje vamos estudar uma palavra, né? Meditar nessa palavra que é muito conhecida, né? A respeito ali, né, do Balaão, é falado até dele até em Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo. Lembrando que você pode deixar nos comentários o seu testemunho. Amém? Você pode deixar alguma dúvida em nome de Jesus e você pode também deixar algum pedido de oração. Amém? Vamos para a palavra do Senhor que diz assim. Números 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que, quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e falaram a Balaque tudo o que ele havia dito. Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu:
Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta, os 2 de seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí, Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 pastagens de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar estreito ainda mais, onde não havia jeito de desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria agora você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tem o costume de fazer isso com você? Ele respondeu: não. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que ficava na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo pela primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso lhe dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com eles. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela nos fala do preço da desobediência e também da insistência. Você vê que ali, muitas das vezes,
questiono, né, se Balaque realmente era um profeta de Deus ou não, né? Mas segundo o que nós vemos na história, ele não era, né? Ele se dizia um profeta, né? Mas na realidade ele trabalhava mais era com coisas de adivinhações, pelo que se vê, né? E você vê que Deus vai até Balaão e adverte Balaão: olha, tu não abre a boca para amaldiçoar o meu povo. Ele é um povo eleito. E ali, no primeiro momento, Balaão, ele diz aos mensageiros que ele não iria poder fazer isso, porque Deus não tinha permitido que ele fosse, né? Mas os homens não dão nem sequer ouvido a Balaão, simplesmente chegam lá e dizendo que Balaão não queria ir, né? E o rei Balaque manda de novo outros mensageiros com mais riquezas, e aquilo cresce aos olhos de Balaão. E Balaão disse: olha, nem que ele me desse toda a riqueza, mas eu não posso fazer isso porque Deus disse que eu não fizesse. E eu não posso falar nada contra Deus. Porque embora Balaão não fosse fiel a Deus, Balaão sabia do que Deus era capaz. Mas, novamente, ele insiste em buscar a Deus. E Deus diz: vai, pode ir. E Balaão vai. E no meio do caminho acontece 3 coisas estranhas. E Balaão, por conta da sua cegueira, da sua ganância, ele não soube perceber o que estava vendo. Até ele ver, né, que nem a jumenta falar despertou Balaão. Que você vê ali que era para ele ter se assustado ao ter visto aquela jumenta falando, porque não era normal ver um animal falar. Mas ele estava tão irado, tão tomado pela sua raiva, pela sua cegueira, que precisou ele ver o anjo para cair de joelhos. É fácil julgar Balaão, mas muitas vezes nós estamos exatamente como Balaão, tomados por uma cegueira espiritual de tal forma que nós não conseguimos ver os livramentos que Deus nos dá em meio ao nosso caminho. Primeiramente, Deus diz para a gente não ir, não continuar com determinada coisa, e mesmo assim a gente insiste em ir por aqueles caminhos, em fazer aquelas mesmas coisas, e Deus diz: você quer ir? Vá. E Deus tenta nos dar livramentos, como ele fez aqui. Ele permitiu que a jumenta, né, livrasse Balaão 3 vezes. E ali mesmo a jumenta falando, Balaão não creu. E muitas vezes nós vemos os sinais de Deus, nós não cremos. Às vezes nós questionamos: Senhor, por que o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam? Por que o Senhor permitiu esse deserto? Por que o Senhor permitiu esse mal na vida dessa pessoa? É justamente por não darmos ouvido à palavra do Senhor. Por não darmos ouvido às mensagens que o Senhor nos entrega. Por estarmos com os nossos ouvidos cerrados para não ouvir a mensagem de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui sendo tomados como Balaão foi tomado. Pela ganância, pela individualidade, pela soberba, né? E pagamos um preço caro. Balaão aqui, se não fosse a jumenta, ele tinha pago a sua insistência e a sua desobediência com a sua própria vida. Mas você pode dizer: irmã, mas Deus disse a Balaão que fosse. Simplesmente Deus disse: você quer ir, vá. Quantas vezes a gente tem orado por algumas coisas e Deus tem dito não, e a gente insiste, até que chega um momento que Deus diz: vai. Mas não é porque Deus está dizendo que você vá, que é do agrado dele. Porque nós temos que ficar com a primeira designação de Deus. Se Deus disse que não vá, não vá. Ali pode ter uma cilada que vai te custar a tua vida. Ali pode ter algo que vai destruir a tua casa, a tua família. Nós vemos muitos casamentos hoje destruídos por pessoas que deram pequenas brechas. E essas brechas o inimigo entrou e fez a destruição. Nós temos que abrir os nossos olhos para aprender, né? Que nós vemos aqui que Deus enviou o anjo para destruir Balaão, porque Balaão ele foi desobediente. Mas Deus também permitiu o livramento, porque ele permitiu que a jumenta falasse. Aleluias. Mas sabe o que eu aprendo também com essa palavra, meus irmãos? É que mesmo a jumenta falando, Balaão, ele não caiu em si. Você viu o juramento que ele fez aqui? Se eu tivesse uma espada na mão, eu tiraria a tua vida agora. Ele disse para a jumenta que tinha salvo a vida dele 3 vezes.
Quantas pessoas Deus tem usado para livrar a tua vida? Quantas pessoas Deus tem usado para te tirar dos caminhos de morte? E você tem se irado contra essa pessoa. Você não tem reconhecido, aleluias, o que essa pessoa tem se doado por você. Mas também eu chamo para o outro lado. Quantas vezes Deus tem te usado para livrar a vida de pessoas e essa pessoa não reconhece. Não te importa, porque no momento exato Deus vai abrir os olhos dele, porque no momento exato Deus abriu os olhos de Balaão e ele caiu por terra, ele reconheceu que estava errado, que estava em desobediência a Deus. Então, o que Deus coloca no teu coração para fazer, faz. Não questione. Ah, irmã, mas essa pessoa é muito dura, ela não me ouve, ela não dá ouvidos, ela só quer fazer o que ela quer. Mas persevera. A jumenta começou a levar açoites, mas não foi por causa dos açoites que ela desistiu. Ela apanhou na primeira, ela apanhou mais na segunda e apanhou mais ainda na terceira, mas ela não desistiu. Amém? Então não desista. Em nome de Jesus, daqueles que Deus colocou para você interceder. Aleluias. Pode ser uma pessoa que quanto mais você busca por ela, mais ela, oh glória, vem contra a tua vida. Em nome de Jesus, não desiste. Mas também vamos puxar também de novo para o outro lado. Que a gente possa reconhecer. Sabe, quando você vai fazer uma coisa, eu tiro tudo isso por experiência própria. Se você vai fazer algo e alguma coisa que normalmente deveria ser fácil, começa a ser difícil, começa a analisar. Analisa se porventura o que você está fazendo ou os caminhos que você está andando não está desagradando a Deus. Por que a luta se levantou? Por que os impedimentos surgiram? Porque muitas vezes, quando os impedimentos surgem, as lutas surgem, a gente só sabe reclamar, né? Mas em vez de reclamar, analisa. Por que essa luta está surgindo? Por que esse impedimento está acontecendo? Não é o diabo que não quer que eu alcance a minha bênção. Será? Será que não é Deus que está colocando impedimentos? Então, quando você estiver fazendo algo, traçando um plano, se existe algo que está impedindo que esse plano se concretize, vai orar, vai pedir direção a Deus. Que era o que esse homem devia ter feito. Senhor, não é normal, por que essa jumenta está puxando para o lado? Por que essa jumenta riou? Ela não faz isso normalmente, por que isso está acontecendo? Então vamos analisar. Sempre que algo der errado na tua vida, analisa. Não sai esmurrando paredes, mas analisa. Por que aquela parede surgiu? Por que isso que não é natural acontecer está acontecendo? Será que não é Deus querendo te alertar de alguma coisa? Querendo te despertar de que alguma coisa está errado? Às vezes é um sonho que você tem. Deus te alertando que alguma coisa está errado. É por isso que nós precisamos agir na fé. Se você tem um sonho que não é normal você ter, ore, entrega ao Senhor. Se algo amanheceu diferente, ou aconteceu algo no decorrer da tarde, na noite, que não é natural, ore ao Senhor. Peça direção e Ele vai te dar. Não seja como Balaão, não saia esbufeteando, batendo nas coisas por não entender. Mas analisa. Não espera ver o anjo, não. Analisa. Agora uma coisa, eu percebo. Ele disse e ele temeu em não deixar da sua boca sair nada que não viesse de Deus. Amém? Então vamos aprender com a vida de Balaão. Em nome de Jesus. Vamos aprender com a jumenta. Aleluias. A analisar as circunstâncias. Não desça. Não viva a sua vida como um carro que desce uma ladeira sem freio. Mas analisa. Analisa cada situação, cada circunstância. Por que isso está dando errado? Por que fulano está me perseguindo tanto? Por que acontece isso? E se você não consegue encontrar respostas, ore a Deus. Agora, abre. A primeira oração antes de tu analisar é dizer, Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa entender o que o Senhor está querendo me falar. Amém? Em nome de Jesus.
Deus amado, Pai querido, Deus eterno, te agradecemos e te louvamos, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Pai eterno, cuida de nós, de nossa casa, de nossa família. Deus, e abre nossos olhos, Senhor. Tira de nós a cegueira espiritual, meu Pai. Tira de nós, Senhor Deus, a dureza do coração que nos impede, Senhor, de ver a Tua glória. E nos ajuda, Pai, a discernir os momentos, as estações e as circunstâncias. Para que a gente não venha, Senhor, a tomar nenhuma ação precipitada, que a gente venha colher dor e sofrimento, mas que a gente possa analisar cada situação. Em nome de Jesus. Senhor, te apresentamos o caderno de oração, te apresentamos cada um que ora conosco. Cuida, Senhor, de nós, de nossa casa, de nossa família. E nos ajuda, Senhor, a estar, Senhor, fazendo a Tua vontade, não a nossa e nem a daqueles, meu Deus, que nos cercam. Muitas pessoas, Senhor, nos buscam pedindo oração, Pai. Às vezes, Senhor, por causas que a gente não sabe, Pai. É por isso, Senhor, que cada pedido a gente tem que colocar no Teu altar. Senhor, faz segundo o Teu querer na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa nossa casa, nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus, derrama a Tua graça no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Algo que Deus tocou agora no meu coração, sabe? A respeito de Balaão. Aquele homem foi buscar Balaão para pedir a Balaão que ele amaldiçoasse o povo, né? E Deus busca a Balaão e diz a ele que ele não abrisse a boca para amaldiçoar aquele povo. Então, sempre que você for interceder por alguém, que você for orar por alguém, entrega a pessoa, a vontade dela ao Senhor. Porque às vezes a gente não entende o real, né, objetivo daquela pessoa. Então, tenha cuidado. Quando você estiver intercedendo por alguém, sempre coloque no altar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tanto para a tua vida, como para aquela que te pediu oração. Amém? Em nome de Jesus. Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.